Aleluias. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Mas o quê? Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluias. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia. Continue adorando, continue celebrando o Senhor. Glória a Deus. Esta canção você conhece. Vamos juntos adorar o Senhor. Glória a Deus. Oh
transgressões, ferido por minhas maldições. Tu, Senhor, és exaltado, levou sobre si a minha dor, o castigo que me traz a paz estava sobre ti. Fui sarado, desejado de todas as nações. És o amado da minha alma, Jesus. És exaltado, 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 exaltado. Ó Senhor, exaltado, exaltado, ó Senhor. Celebramos ao Senhor e a tua presença e declaramos, Senhor, a tua soberania sobre a nossa vida e o ministrar da tua mão. Senhor, como diz a canção, venha, Senhor, e complete a obra tua em mim. Aleluias. Venha, Senhor, nos tocar plenamente, Senhor, para que todo o nosso ser glorifique, agrade ao Senhor, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Pode tomar o seu assento. Graças a Deus por mais um dia onde a gente pode estar na presença do Senhor. E já podemos sentir a presença dele hoje aqui, não é? Como Deus é bom, como o Senhor é gracioso para conosco. Desde que nós o buscamos e buscamos de todo o coração, a promessa do Senhor se cumpre. Nós o encontramos, amém? E quando nós o encontramos, nós encontramos restauração, cura, consolo, força. Ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos na presença de Deus, nós podemos encontrar. Estou contente nessa noite, irmãos. Não só pela oportunidade e o privilégio de estar aqui, podendo compartilhar com vocês uma palavra, mas de estar aqui com vocês é um privilégio muito grande. Nem todos os domingos a gente pode estar aqui, nem todos os domingos de escola de cura a gente tem sido privilegiado de poder estar aqui devido a outros compromissos familiares, né? Mas hoje eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, como no último domingo de escola de cura também, recebendo dessa porção, desse maná que o Senhor tem colocado na mesa do seu povo, amém? E hoje então a gente vai conversar sobre ansiedade. Eu creio que Deus vai abrir os nossos olhos sobre algumas situações que podem estar um pouco obscuras. Deus já começa a ministrar o nosso coração desde a hora em que a gente entra aqui e nós dobramos os nossos joelhos. O Senhor já começa a falar com a gente, já começa a manifestar a sua presença, né? E nessa ministração, nessa palavra, eu quero conversar
com vocês sobre ansiedade, o que é ansiedade. Basicamente, a gente vai dividir em 3 tópicos. O que é ansiedade, para a gente saber um pouquinho mais sobre isso. Às vezes a gente sente algumas coisas, mas a gente não sabe dar nome para elas, né? E também a gente entender um pouco o que produz a ansiedade e também o que ela produz na gente, né? E principalmente é o que Deus quer nos mostrar aqui, porque graças a Deus nós temos tido da parte de Deus todos os recursos, irmãos, todos os recursos para vencermos toda e qualquer dificuldade ou limitação da nossa vida, né? Por mais comum que seja a experiência, que é comum na verdade a gente estar ansioso, ansiosa, mas o Senhor tem recursos poderosos para nós. Ele nos cura, nos restaura e nos dá poder para viver acima das nossas limitações. Amém? Amém? Então a gente vai entender como biblicamente a gente tem recursos para viver, vencer a ansiedade. E a gente sabe que nós passamos, né, por momentos de ansiedade. Nós sentimos ansiedade em vários momentos da nossa vida. Às vezes a ansiedade chega no momento mais complicado, no momento que a gente está passando por uma situação mais assim avexada, né? Mas às vezes a ansiedade se torna um padrão. E aí ela se torna algo muito prejudicial para a gente, né? Quando a ansiedade se torna um padrão, é quando a gente começa a viver com aquela luzinha assim de alerta ligada. E é como se em todo tempo a gente corresse alguma sensação de perigo e a gente se sente, de certa forma, exposto. Então tem uma ansiedade que é saudável, né? Por incrível que pareça, às vezes a gente só ouve falar mal da ansiedade, mas tem um nível de ansiedade que não nos tira assim do eixo, né? Que faz a gente se mover, conquistar, buscar melhorias para a nossa vida, buscar solução de problemas. A ansiedade que nos leva a melhorar, crescer, buscar recursos para melhorar na nossa vida, talvez profissional, né? Então tem essa ansiedade que nos leva a construir relacionamentos, tem uma ansiedade que nos move, que nos movimenta, e essa ansiedade, ela não apenas ela é saudável, como ela é necessária para a gente. Senão a gente fica engessado e a gente não consegue sair do lugar, nossa vida fica estagnada. Mas existe também a ansiedade, e é essa que a gente precisa estar atento, né? É essa que Jesus quer curar o nosso coração, que é a ansiedade que traz muitos prejuízos para nós, né? É aquela sensação de perturbação, de sufocação, aperto, às vezes um aperto no peito, né? Um estado de apreensão e tensão, que normalmente é desencadeado pela antecipação de algo que a gente acha, acredita, nem sempre é, mas às vezes a gente acredita que é ameaçador ou algo assim que é muito aversivo para a gente, né? Então essa ansiedade é uma experiência que é comum e é uma situação doentia, né? Que às vezes nos adoece, porque ela traz sintomas psíquicos, ela influencia no nosso humor, ela traz reações fisiológicas também. Quem já não sentiu na hora da ansiedade, né? Ou em tempos de ansiedade, o coração acelerado, às vezes algum tremor, aquela sensação de suor, né? Ou de um desconforto abdominal no estômago, né? Então essas coisas muitas vezes a gente não identifica, às vezes a gente até pensa que está com algum problema de saúde física, mas na verdade o fundamento disso é a ansiedade, né? Que faz a gente ficar inquieto, irritadiço, e essa ansiedade ela pode afetar qualquer pessoa, né? Se eu fosse pedir para vocês levantarem as mãos, quem já não viveu um momento longo ou curto de ansiedade, eu acredito que nenhuma mãozinha ia ficar abaixada, todo mundo ia identificar algum momento de ansiedade na sua vida. Mas é importante, irmãos, que a gente entenda que essa ansiedade que é doentia, que acaba roubando a nossa alegria, roubando a nossa paz, roubando a nossa segurança, ela é, na verdade, uma experiência que se relaciona à maneira como a gente interpreta, como a gente entende, vê situações. Ela está muito relacionada à forma como a gente pensa sobre aquilo que a gente vive, né? Então, uma pessoa pode estar vivendo a mesma situação que você e não sentir o mesmo nível de ansiedade que você sente,
que a forma como você sente pode ser uma forma um pouco, vamos dizer assim, uma visão um pouco exagerada de um perigo, né? A gente chama às vezes de catastrófica, né? Uma situação, uma visão assim exagerada de que algo ruim pode estar para acontecer e a gente não tem capacidade, a gente não tem recursos, a gente não tem como lidar com essa situação. Aí a gente entra nesse estado que é, na verdade, uma emoção, né? A ansiedade é uma emoção, que eu falo que é a irmã gêmea e anda juntinho, né? Do medo. É um estado da mente, mas na verdade está relacionado, muito relacionado, à forma como a gente entende, como a gente interpreta as situações que a gente vive. Irmãos, a gente sabe, e eu já vou ler a palavra com vocês, já podem abrindo a Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos trabalhar com 2 textos no Evangelho de Mateus e na carta de Filipenses. A gente sabe que quando Deus criou Adão e Eva, lá no Éden, ele ofereceu, ele proporcionou para eles um ambiente de segurança, um ambiente acolhedor, um ambiente de proteção ali, né? Eles estavam seguros ali. Com o pecado, com a queda, houve uma quebra nesse relacionamento de Adão e Eva com o Senhor. Então, esse senso de acolhimento, de proteção, de segurança que Deus oferecia e proporcionava através de um relacionamento íntimo, sem barreiras, ele foi quebrado. Desde então, nós estamos e somos vulneráveis a nos perceber em algum momento assim, impotentes, inseguros, né? Sem aquele suporte, aquele senso de capacidade de enfrentar e vencer algumas situações difíceis que acontecem a todos nós em alguns momentos da nossa vida, né? Então vamos ler então o que o Senhor Jesus ele ensina para a gente aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos ler alguns versículos, do versículo 22, 25 até o 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Amém, irmão. Esse texto ele já fala tanto para a gente, já ensina tanto, já traz tantos princípios para a gente, porque ele fala de preocupações, né, com a situação material, a situação da nossa vida, aquilo que nós vamos comer, aquilo que nós vamos vestir, enfim. Ele faz bem referência àquilo que nós vivemos nesses dias, porque nós vivemos dias de tanto corre-corre, não é?
de tanta preocupação com as coisas realmente materiais e muitas vezes envolvidos nessa correria, envolvidos nessa busca, a gente se vê preocupado, né? E a preocupação, ela acaba sendo algo que, ao mesmo tempo que é normal, é comum a gente se preocupar, né? Talvez hoje você esteja aqui preocupado com alguma situação da sua vida, mas ao mesmo tempo a preocupação, quando ela é improdutiva, ou seja, ela é uma preocupação sobre algo que a gente não tem controle, a gente pode acabar adoecido, acabar ansioso por conta dessas preocupações que ficam muitas vezes indo e voltando na nossa mente, e a gente fica ruminando, e a gente não acha solução para elas, e a gente fica naquele ciclo, e isso vai adoecendo a nossa mente, vai adoecendo a nossa alma. Então essas preocupações muitas vezes elas nos tiram do foco das promessas de Deus, né? Não nos deixam perceber o cuidado, o zelo, o amor, a proteção que Deus nos oferece todos os dias. Por isso Jesus vai falar aqui, né? Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Por quê? Porque a ansiedade, ela tem muito a ver com aquilo que está para acontecer, aquilo que está no futuro. Ela joga a gente para um futuro. E como a gente não tem controle, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente fica muito mal, porque, na verdade, a gente acaba sendo consumido por um senso de busca do controle de situações, de fatores que a gente não tem como ter o controle, né? Então, uma das faces da ansiedade é justamente a busca por controle de situações que a gente não tem como ter o controle, né? Jesus uma vez disse, e aí eu já vou entrar assim no outro tema da nossa conversa, da nossa ministração, que o que produz a ansiedade, né? A ansiedade justamente ela é produzida por essa busca de controle. É uma dificuldade que às vezes nós temos de lidar com as incertezas da vida, porque a vida ela oferece para a gente algumas incertezas. Nós não temos certeza de tudo. Às vezes a gente tem certeza de poucas coisas, né? Então a vida traz para a gente situações de incerteza na vida econômica, na vida material, talvez na saúde. A gente vive incertezas, às vezes, nos nossos relacionamentos. Em várias áreas da nossa vida, nós podemos enfrentar essas dificuldades. Jesus, ele nos deixou essa palavra para que a gente não se assustasse tanto, apesar de nos fazer mal em algum momento, né? A gente entender que o Senhor falou que no mundo nós teremos o quê? Aflições, né? Mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nele nós também estamos vencendo, amém? Não só vamos vencer, como estamos vencendo. E nós entendemos então que o que produz ansiedade? São essas incertezas diante das aflições. A gente acaba ficando com medo de situações que, na verdade, nós não temos como controlar e nem temos como evitar. Mas nós temos sim, e eu amo lembrar, eu amo quando Jesus diz que Ele estaria conosco. Nosso Emmanuel está conosco, amém? E eu amo quando Jesus fala que enviaria o Espírito Santo, que Ele estaria conosco, mas não apenas estaria conosco, como habitaria em nós. Amém? Há um poder que se manifesta na minha vida e na sua vida, e esse poder é o poder do Espírito Santo, que não apenas está. Irmão, se ele já só estivesse conosco, já seria muito bom, mas ele habita em nós, e isso é muito precioso, é muito revelador, é muito poderoso, para que a gente possa enfrentar e vencer todas as situações que podem tentar nos travar, como a ansiedade, né? Então, nós precisamos deixar que essas palavras de Deus, deixadas para nós, para que a gente tivesse a segurança que só Ele pode nos trazer, né? A gente precisa deixar que essas palavras, elas criem vida na nossa vida, criem vida dentro da gente, alcance o nosso espírito. A ansiedade, normalmente ela é um estado da mente, um estado emocional que é produzido por situações, às vezes, também que a gente vive
relacionadas a experiências da nossa história, muitas vezes experiências que deixaram marcas profundas dentro da gente, e a gente pode, por conta de ter uma situação de intenso medo, em algum momento da nossa vida, a gente começar a viver um padrão de ansiedade por conta dessas experiências que envolveram um medo muito grande, um medo muito intenso, em situações em que a gente se encontrou e momentos que a gente não se percebeu capaz de vencer, capaz de lidar com aquela situação. E isso pode deixar uma marca de fragilidade e que a gente vai ter dificuldade em situações até futuras, de lidar com situações futuras, porque a gente está com essa marca, vamos dizer assim, na nossa memória emocional, tem uma marca de medo, né? Então, há aqui, da parte de Deus hoje, uma unção poderosa, irmãos, que penetra, além de toda e qualquer instrumentalidade humana, ela penetra até a nossa alma, até o nosso espírito, ela vem trazendo cura, ela vem trazendo libertação. Não duvide do poder de Deus de operar hoje na sua vida, nas nossas vidas, algo sobrenatural, porque quando Deus opera é sobrenatural agir de Deus, amém? E não há nenhuma outra ferramenta mais poderosa do que a palavra do Senhor e a presença do Espírito Santo. E a ansiedade, ela nos fragiliza, ela nos paralisa, ela nos enfraquece. E ela está relacionada a essa situação que a gente interpreta como perigo, né? A gente se lembra da história dos espias, né? Quando foram vigiar a terra ali, Moisés mandou os espias, os 12 espias vigiarem a terra, e quando eles voltaram com um relato, né, diferente. 10 espias voltaram dizendo que aquela terra tinha muito gigante e que era muito perigosa e que os muros eram muito altos, e eles viram impossibilidades e eles sentiram medo de avançar e possuir a terra que Deus havia prometido e estava ali disponibilizada para eles, né? Às vezes a gente olha essa experiência, né? E a gente sabe que eles foram vencidos, aqueles 10 espias foram vencidos pelo medo, porque eles deixaram de confiar na promessa do Senhor. O Senhor havia prometido aquela terra, o Senhor estava com eles, o Senhor disse que daria aquela terra a eles, mas eles só viram as circunstâncias, eles só viram as dificuldades, não é? Mas muitas vezes, talvez se eu e você estivéssemos lá, talvez nós também estaríamos com medo. Então a questão não é ter medo, a questão é onde a gente coloca os nossos olhos na hora do medo. Porque medo é algo que nós podemos ter e nós vivenciamos situações de medo, né? Então, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas talvez você esteja se lembrando agora, né, de uma situação difícil, de medo que você viveu. E o que essa situação, o que essa experiência de medo trouxe como prejuízo para a sua vida, né? Eu estava me lembrando, a gente se lembra de algumas coisas que a gente viveu, né? E quando eu comecei a dirigir, irmãos, eu estava indo bem. Tem muitos anos isso. Eu estava indo bem, até que um dia, descendo a avenida, indo para o trabalho, eu estava atrás de um ônibus e sabe quando você está começando a dirigir, que você faz uma coisa de cada vez? Depois, quando você tem prática, você faz tudo de uma vez só. Você nem pensa, já vai no automático, né? Mas quando a gente está começando, a gente olha assim e vê onde que é a primeira. Depois você olha para o retrovisor. E entre o tempo de passar a primeira e olhar para o retrovisor, veio uma moto, irmão, do meu lado. Eu estava saindo de trás do ônibus para adiantar a minha vida. E quando eu fiz assim para sair, eu vi a moto e eu desvirei um pouquinho. Em tudo que eu desvirei o volante do Fusca, nosso Fusca verde, né? Quando eu virei para cá, o que aconteceu? O paralama do Fusca encostou no ônibus. No ônibus não deu prejuízo nenhum, mas o paralama do Fusca ficou bem prejudicado, foi todo para dentro, né? Prendeu ali no pneu, e eu passei um vexame, irmão, você não faz ideia. O ônibus 7h30 da manhã, aquele ônibus lotado de gente, o ônibus parou, eu parei também, passei uma vergonha, eu sozinha do trabalhar. E depois daquela experiência, eu comecei a sentir medo, e toda vez que um carro se aproximava de mim, que eu estava dirigindo, eu começava a sentir um certo tremor. E para completar, a minha insegurança começou a crescer. E olha que eu já estava dirigindo algumas semanas.
E eu amassei o Fusca, arranhei o Fusca entrando na garagem de um lado um dia e saindo eu amassei do outro lado. Ah, irmão, se aquele Fusca falasse, ele ia ter muita história para contar, ele sofreu na minha mão. O Fusca verde, graças a Deus que ele, nem sei onde ele está hoje. Mas, irmãos, aquela experiência foi muito marcante, porque depois daquela situação da batida no ônibus, eu comecei a desenvolver um padrão de medo. E eu fiquei muito insegura. E o que vinha na minha cabeça? Para de dirigir. Um dia eu falei, Ednei, eu só vou dirigir quando você estiver do meu lado. Eu fiquei muito, muito insegura. E aí veio aquela inclinação, né? Porque é isso que vem muitas vezes quando a gente está com medo de uma situação. A gente tem a tendência de recuar, não é? Foram o que os espias, 10 espias fizeram, né? A tendência da gente é recuar diante de situação, porque a ansiedade, ela envolve todo um padrão de pensamento, um padrão de emoção, ela envolve também reações fisiológicas, né? Que eu comecei a pensar, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, e se eu bater de novo? E se acontecer alguma coisa grave comigo? Esse EC é um grande problema na nossa vida. Preste atenção se você às vezes não se pega pensando isso, né? Ou falando, e se? E se? Né? Se eu voltasse atrás, talvez eu não estaria dirigindo hoje. Mas hoje, irmão, ó, dirijo pra caramba. Né? Muitos anos se passaram, tive uma irmã que me pegou o carro e falou assim, vamos para o Cônego porque nós vamos dar um treino e você vai vencer. Realmente, foram 2 dias de um treino longo e eu realmente enfrentei, porque medo a gente enfrenta. Amém? Medo a gente enfrenta. Não precisa enfrentar o medo de pitbull, não. Esse eu não preciso enfrentar, não. Né? Mas aquele medo que traz situações desfavoráveis para a sua vida, que te prejudica, esse a gente vai, em nome de Jesus, enfrentar e nós vamos vencer. Amém, meus irmãos? Porque a ansiedade envolve, lembra disso, a ansiedade envolve o pensamento, aquela forma como interpretamos a situação. Outra pessoa poderia dizer, não, foi encostadinha à toa, acontece isso com todo mundo. Eu não, foi diferente. Meu pensamento me levou a sentir situações, reações físicas, né? E me levou a um comportamento de querer evitar. Eu tive a inclinação de parar mesmo de dirigir, né? Ainda encontrava com as amigas abençoadas que zoavam muito de mim quando eu contava a experiência para elas, né? E então isso foi bem assim chato para mim naquela ocasião, mas graças a Deus a gente vai vencendo. Então, às vezes você sente algumas coisas, a gente sente algumas coisas devido justamente a esse padrão que tem um pensamento, que gera uma emoção de medo, gera reações fisiológicas e gera um comportamento, às vezes de fuga, às vezes de enfrentamento, às vezes a gente foge, né? Às vezes você está numa situação que você sente um medo, você acha aquela situação aversiva, o que a gente faz? A gente foge. Às vezes é uma situação que não é real, muitas vezes situações que são imaginárias, perigos imaginários, mas a gente foge, a gente imagina que não vai dar certo, a gente recua. A gente imagina que não vai conseguir, a gente não vai adiante, não é? Isso é um padrão de ansiedade que nós estamos aqui entendendo, né, da paz de Deus, que nós precisamos vencer, precisamos deixar que o Espírito Santo ele nos mostre esses conceitos que são, na verdade, enganosos, irmãos. São padrões enganosos da nossa mente, que às vezes nós cultivamos e que nos levam não somente a uma situação de adoecimento mental, emocional, né, como também a situações de aprisionamento e frustrações na nossa vida, estagnação, até mesmo na vida espiritual, né? Até mesmo na vida espiritual, nós não avançamos por conta dessas limitações. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus está trazendo para a gente, né, um discernimento maior, e não é pela palavra apenas que eu estou compartilhando, mas pelo Espírito Santo de Deus, que é o autor da palavra que está aqui, falando ao seu coração, abrindo os seus olhos, mostrando para você que você e eu, nós podemos vencer todo e qualquer padrão de engano que porventura tem se estabelecido na nossa mente devido a situações difíceis que a gente viveu. Esses padrões, esses conceitos, em nome de Jesus, nós podemos declarar a autoridade, o poder, amém? Da palavra de Deus, do Espírito Santo sobre a nossa mente.
Amém, meus irmãos? Podemos declarar, né, que nosso pensamento está cativo ao Espírito Santo nessa manhã? Você pode declarar: minha mente, o meu pensamento está cativo ao Espírito de Deus. Em nome de Jesus, que caia por terra nessa manhã da nossa vida todo e qualquer conceito enganoso, todo e qualquer engano que possa estar trazendo qualquer prejuízo emocional ou físico para a minha vida. Mas é importante nós reconhecermos, irmãos, que essas situações elas podem ocorrer por diversas ocasiões, diversas experiências que a gente vive, né? A gente pode ter medo e sofrer ansiedade por situações muito drásticas, como uma doença, né, que nos afeta muitas vezes. Nós podemos sofrer ansiedade por conta de problemas, às vezes, na vida material, que às vezes nos afeta, não é verdade? Podemos sentir ansiedade por ter que falar em público, né? Ficamos nervosos, ficamos ansiosos, né? Podemos sofrer um medo, né? Uma ansiedade devido a sofrer perdas, né? Perder o amor de algumas pessoas importantes na nossa vida, sermos deixados por algumas pessoas, termos medo que algumas pessoas partam, né? Ou nos abandonem ou mesmo venham a falecer, e isso pode trazer muito medo. É muito importante que a gente identifique, né, qual é a origem do medo, qual é a origem da ansiedade, né? Mas ao mesmo tempo entender que a ansiedade é sempre uma situação onde nós tendemos a antecipar situações que podem acontecer, das quais nós não temos certeza que vai acontecer, mas na nossa mente a gente acaba criando uma ideia e acreditando nisso, que isso pode acontecer, que vai ser muito grave, que vai ser algo muito ruim e que a gente não vai conseguir lidar com essa situação. E é isso que promove a ansiedade. Não é a situação em si, não é a experiência em si, é a forma como a gente lida com a experiência. Amém? Por isso que está tudo aqui, ó. Amém? Mas o Espírito Santo também está sobre a nossa mente nessa manhã, para ministrar essa cura, para trazer esse descanso que nós precisamos. Porque é uma experiência comum a todos nós. E nós precisamos acessar a presença de Deus para vencermos a ansiedade. Nós precisamos, irmãos, acessar a presença de Deus e deixar que a presença de Deus acesse o nosso coração. Amém? Precisamos entender que Deus, Ele tem poder sobre toda e qualquer situação que nos afeta, seja emocional. E apesar da ansiedade ser uma experiência tão comum, né? A gente ouve tanto falar de ansiedade, talvez até mais do que depressão nesses dias. É uma experiência que não traz conforto, traz muito sofrimento. Às vezes nós encontramos pessoas que têm alguns comportamentos que a gente pode até considerar esquisito, e às vezes a gente fala assim: maluca essa pessoa, lava a mão 20 vezes por dia, né? Tem que vigiar lá, tem que conferir a porta do carro na hora que estaciona. Ela vai e volta 5, 6 vezes para ver se desligou o gás, se fechou o carro. Mas não, irmãos, as situações, né, elas são situações que trazem muito sofrimento, muito sofrimento para essas pessoas. E se você tem algum padrão que você identifica assim, um comportamento repetitivo, que a gente chama assim de busca de segurança nesse comportamento, que você acaba fazendo e repetindo como uma maneira de sentir seguro, de se proteger do medo, coloca diante do Senhor hoje, amém? Coloca diante do Senhor, porque está aqui aquele que entende o seu coração, que sonda os nossos corações, que nos conhece, que conhece o que vai dentro de nós, independente da razão, irmãos, independente da origem dessa condição emocional que pode estar trazendo sofrimento para você, que traz sofrimento para nós, independente da origem. O Senhor conhece a origem, Ele conhece onde foi que você foi afetado por essa condição e se tornou algo, um padrão, se tornou algo repetitivo na sua vida, independente da origem.
Deus é poderoso para trazer, né, a cura, para trazer a libertação. Deus quer que a gente seja livre, meus irmãos. Deus quer que a gente seja livre de todos esses tipos de situações. Aquele sangue que Jesus verteu lá na cruz, ele é poderoso, ele continua sendo eficaz sobre a nossa vida. É preciso que a gente abra o nosso coração diante do Senhor. É preciso que a gente não se conforme. Muita gente tem se conformado dentro dessas condições, mas nós vamos nos colocar diante de Deus, nós vamos abrir o nosso coração, nós vamos dizer para o Senhor: Senhor, está aqui, Senhor, aleluia, tá, Senhor Deus, debaixo do teu poder, debaixo da tua autoridade, eu recebo a tua palavra, e é confiando, meus irmãos, na palavra do Senhor, é confiando nos recursos da graça de Deus. Quantas vezes, né? Quantas vezes o Senhor me levou a cantar de madrugada, a louvar Ele com louvores que penetravam até lá dentro da minha alma, lá dentro do meu ser, né? E a gente vai cantando, e eu falo que às vezes o Espírito Santo, Ele nos ensina a cantar, para que através desse louvor nós possamos ser embalados pela graça de Deus, nós possamos ser embalados pela unção de Deus, né? Quantas vezes nós cantamos, né? Existe um louvor na harpa que diz assim: se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes. Você pode colocar a mão sobre o seu coração? Pode ser agora a hora que o Espírito Santo vai te encontrar nesse lugar. Ele tem liberdade nessa manhã na nossa vida, tem liberdade. Você pode dizer a Ele: se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Por quê? Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates e te comoves, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. É assim que Deus faz com a gente. Ele sopra. E quando o sopro de Deus vem, todo medo se dissipa. Toda ansiedade se esvai. Às vezes, a situação de aflição até está ali presente. Mas você, nós não somos mais os mesmos, porque Deus mudou aqui dentro. Deus vai está fazendo algo extraordinário em nossas vidas nesses dias, nessa manhã. Amém? Eu creio, porque Deus está aqui. E nós vamos vencer todo e qualquer padrão de ansiedade. Nós vamos vencer todo tipo de mal que ela possa estar produzindo na nossa vida.
E para vencer a ansiedade, nós precisamos fazer o que a Bíblia diz. E a Bíblia é muito simples quando ela diz, né? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele, Deus, tem cuidado de nós, tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós, irmãos. Então nós precisamos lançar sobre Ele. E muitas vezes, quando nós lemos esse versículo, nós não nos lembramos do verso que vem antes dele. Porque antes de 1 Pedro 5,7, vem 1 Pedro 5,6. E no 6 ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Precisamos muitas vezes abrir mão daquilo que nós queremos ter o controle, que nós lutamos para ter o controle. Precisamos aceitar que viver é conviver, é experimentar incertezas, sim. Mas nós podemos também, ao lado das incertezas, ao lado das experiências difíceis, em que é difícil para a gente lidar com as incertezas, nós podemos olhar para a palavra de Deus, podemos olhar para as promessas de Deus. E como diz Jesus em Mateus 6, buscar primeiro o reino de Deus. Porque muitas vezes a ansiedade ela se instala porque nós não estamos buscando primeiro o reino de Deus. Às vezes, irmãos, nós somos levados para nos preocuparmos com muitas coisas, muitas situações da nossa vida. Nós vivemos realmente dias de instabilidade, vivemos dias difíceis, mas nós precisamos entender que nós estamos aqui nessa terra, nesse mundo, e que por mais que o mundo esteja vivendo situações difíceis, de incertezas, de insegurança, nós, o povo de Deus, estamos debaixo de uma promessa, estamos debaixo de um manto de proteção, da presença de Deus, da palavra de Deus, da unção de Deus. Há uma promessa de Deus para a nossa vida. E, meu irmão, quero te dizer que Deus já sabe o fim da nossa história. Deus já sabe o fim da tua história. Cada dia que nós vivemos são escritos pelo Senhor. Deus conhece, Deus sabe tudo que nós vivemos. Por isso que aqui em Mateus diz: Deus sabe, vosso Pai Celeste sabe. Ele sabe que eu e você necessitamos. E muitas vezes Ele vai dizer: filho, essa necessidade é legítima. Eu entendo que teu coração está aperreado, porque essa necessidade é legítima. Mas muitas vezes Ele vai dizer: me entrega, deixa na minha mão, deixa que eu promova a bênção, o milagre que você precisa. E por mais difícil que seja viver, né, uma situação de ansiedade, porque são fragilidades da nossa alma, experiências comuns para nós. Mas é quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, é que nós experimentamos o poder de Deus. Por isso Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fragilidades, nas nossas fraquezas. Então Deus quer manifestar o poder dele nessa situação de ansiedade que você possa estar vivendo, outra qualquer. Mas nessa manhã a gente está falando de ansiedade. Então é nessa situação de ansiedade, de fragilidade, que você se considera, onde a gente se considera incapaz, impotente para viver, para vencer, que Deus vai manifestar o seu poder, a sua glória. Aleluia. E nós precisamos, estamos aqui aliançados com o Senhor para vencer, meus irmãos. Vamos vencer. Às vezes você está passando por uma situação difícil, né? Eu me lembro quando eu vou contar, irmão, essa experiência, porque às vezes você vê a gente aqui ministrando a palavra, como o pastor disse agora há pouco, e às vezes algumas pessoas têm a impressão que a gente não vive, né? Essas coisas, mas a gente vive. Só que a gente aprende. A gente aprende a viver e a vencer, né? E a gente vai aprendendo. Quando eu tive Covid, eu não fiquei ansiosa. Eu peguei o resultado na quarta-feira. Eu achei que tudo ia correr normalmente. Ia ser aqueles sintomas normais, comuns. Mas na sexta-feira,
eu comecei a ter febre. E pensa na pessoa que não tem febre. É muito difícil eu ter febre, muito. Eu não sabia nem qual era a sensação de febre mais. Tanto tempo que eu não tinha febre. E quando eu comecei a ter febre, aí adivinha o que aconteceu? E você perguntar assim, era medo de morrer? Irmãos, eu não tinha, não sei se era medo de morrer, mas eu ficava com medo, eu ficava pensando assim, para onde que eu vou? Qual hospital que vai me receber? Tá tudo lotado. E eu ficava pensando, eu falei com o médico que estava me acompanhando assim, o que eu faço se a saturação cair? Que a saturação começou a cair. Depois da febre, a saturação começou a cair. E eu falava, o que eu faço? Ele falou assim, se cair mais do que isso, você corre. E aí a gente fica com... E às vezes você não sabe se a respiração está curta por conta da ansiedade ou é por conta da saturação mais. Já confunde tudo, né? E eu lembro que Deus me deu uma palavra e me deu um louvor naquela ocasião. Foi tão maravilhoso, irmãos, perceber a graça de Deus, irmãos, a graça de Deus sobre a nossa vida, a graça de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus para você vencer, a graça de Deus para você sair desse lugar. Determina diante do Senhor nessa manhã que o dia de você sair é hoje, amém? É hoje o dia de você romper, que você não vai sair daqui desse jeito, não vai, em nome de Jesus Cristo, não vai sair daqui da mesma forma, amém? E eu comecei ali, irmãos, a lembrar de um versículo que dizia assim, o Espírito de Deus me fez e o Todo-Poderoso me deu vida. Foi o Espírito Santo que me deu esse versículo, essa palavra, porque eu não lembrava de onde estava escrito, mas vinha na minha mente. E assim que eu fazia os exercícios respiratórios para o pulmão, o Espírito de Deus me fez e o Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito de Deus me fez e o Todo-Poderoso me deu vida. E eu declarei por muitas horas, não foram dias, muitas horas aquela palavra. E eu fui declarando. E um dia eu tive uma experiência extraordinária. Eu estava num lugar, lá em casa tem um sótão, em cima tem um espaço mais amplo. E eu ia lá para cima para caminhar, porque eu ficava muito presa dentro do quarto. Aí eu ia lá para cima, que era um espaço mais amplo, e eu ficava caminhando e cantando e orando. E um dia a saturação estava assim, 89, 90, 89, 90. E um dia eu desci e declarando esse versículo, declarando a palavra de Deus, eu fui medir a saturação no oxímetro. Pastor Ednei vai lembrar que eu mostrei para ele. O oxímetro fez assim, ó, no mesmo instante, ele fez 89, 90, 91, 92, 93, 94. E Deus soprou na minha mente, filha, posicionamento. Irmãos, nós precisamos nos posicionar diante da glória, do poder de Deus que está liberado para nós, povo dele, família de Deus, corpo de Cristo. Nós precisamos nos posicionar, porque quando nós nos posicionamos, a mão de Deus, ela age nas situações mais profundas da nossa vida, no nosso ser de uma forma profunda, onde ninguém, irmãos, eu digo mesmo, ninguém, nada pode alcançar, nada pode penetrar. A mão do Todo-Poderoso pode. Ela pode remover. Nós precisamos fazer, né, esse movimento diante do Senhor, de nos submeter ao Espírito Santo e de nos esvaziar de nós mesmos, meus irmãos. Muitas vezes da nossa capacidade de cuidar, de controlar. A gente pensa que pode dar conta e a gente corre para lá, corre para cá, porque a gente não quer sofrer nenhum desconforto, a gente não quer passar por nenhuma dificuldade. Veja bem, a gente precisa realmente ser precavido, a gente precisa planejar a nossa vida, a gente precisa planejar de forma que a gente não sofra algumas coisas que a gente
corre o risco de sofrer, mas nem tudo a gente vai ter condição de controlar, e a gente acaba se preocupando demasiadamente com situações que a gente não tem, de fato, não está no nosso controle, e a gente continua se preocupando e a ansiedade se instala então. Então nós precisamos fazer o que a palavra de Deus diz, né? Deleitar no Senhor, descansar no Senhor, entrega, né? Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. Não é assim que a gente canta? E então tu verás que bonança. Em nome de Jesus, nós vamos entrar no lugar de descanso. Amém? Descansa no Senhor, espera nele. Nós vamos aprender, irmãos. Há vários exemplos bíblicos que nos ensinam, né? E nós vamos aprender que ter medo, sentir medo, ficar ansioso, é coisa que dá em gente, igual gente, até gente crente. Mas ficar dentro do padrão da ansiedade não é para crente não, meu irmão. Porque Deus tem o escape, Deus tem a saída, Deus tem a solução, Deus tem a porta. Ela está aberta desde o dia em que Jesus entregou a vida dele naquela cruz. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você pode, em nome de Jesus Cristo. Não é porque eu e você temos o direito em nós mesmos, por conta dos nossos méritos, mas por conta do sacrifício de Jesus, nós podemos reivindicar aquilo que nos é dado como direito. E é direito nosso, é nossa herança, sermos curados, sermos restaurados e libertos de todo tipo de ansiedade. Amém? Fazer igual Paulo fez. Paulo escreveu uma carta, né, aos Filipenses. Você pode abrir a carta aos Filipenses? Filipenses no capítulo 4. Olha, irmãos, quando Paulo escreve essa carta aos Filipenses, ele está passando por uma situação muito difícil, né? Ele estava ali numa situação que ele podia ser sentenciado à morte. Era um perigo real que ele estava vivendo. Era uma situação complicadíssima. Ele estava preso quando ele escreveu a carta aos Filipenses. No entanto, ele olha aquela situação de uma morte talvez iminente e ele reinterpreta essa situação. Ao invés de se desesperar, ao invés de se até mesmo duvidar da promessa, do poder de Deus, ele vai dizer: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então Paulo vai experimentar, ver a situação. Atenta para isso. Paulo vai decidir, ele vai fazer uma escolha. Ele vai olhar a situação que ele está vivendo da forma como Deus vê, da forma como Deus enxerga. Então ele vai dizer: o que para algumas pessoas poderia ser uma hora de desespero, de desalento, de terror, para Paulo é um momento de expectativa. Agora, irmãos, parem para pensar. Será que Paulo sentiu algum nível de medo? Se os homens que estão aqui dando exemplo para a gente, contando suas experiências para a gente, eram homens que eram sujeitos às situações de sofrimento e que nós somos sujeitos também. E Paulo era uma dessas pessoas. Então eu sou levada a pensar e acreditar que ele experimentou sim um nível de medo. Mas o medo não o paralisou. O medo, a ansiedade não o fragilizou a ponto dele perder de vista a soberania, o cuidado e a fidelidade de Deus. E é aí que às vezes nós desviamos. E o Senhor está nos trazendo de volta ao lugar da confiança, ao lugar da segurança, para que apesar do medo, apesar da ansiedade, nós não sejamos vencidos por ela. Amém? Como Paulo não foi, nós não seremos. Amém, meus irmãos?
Diga para alguém que está perto de você, você não vai ser vencido para a ansiedade. Você está sendo, aleluia, você está sendo empoderado pelo Espírito Santo, através da palavra dele, para vencer a ansiedade. Amém? Então nós vamos ver que Paulo ali tinha toda uma visão espiritual daquilo que ele estava vivendo. E por isso ele dizia, né? Filipenses é considerada a carta da alegria. Como assim? Ele estava preso. Ele podia ser sentenciado à morte. Mas ele está escrevendo uma carta dizendo: regozijai-vos no Senhor. Porque no Senhor, eu e você podemos vencer a ansiedade. No Senhor nós podemos nos alegrar mesmo diante de situações que podem ser afrontadoras, ameaçadoras para nós. E talvez você esteja vivendo uma situação assim nesse momento da sua vida. E hoje, em nome de Jesus, Deus está ministrando um novo olhar sobre a sua vida, sobre a sua situação de vida. Amém, meus irmãos? Que hoje nós vamos, entender da parte de Deus como lança fora. E Paulo vai dizer para a gente aqui, através da carta de Filipenses 4, versículo 4, vamos ler até o nono versículo. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Você pode repetir comigo? Perto está o Senhor. Paulo tinha certeza que o Senhor, apesar da situação de prisão, não estava longe. Às vezes a impressão que a gente tem na hora da ansiedade, como o Salmo 42 declarou, nessa manhã nós lemos, não é? Às vezes a gente tem a impressão que Deus não está perto, mas nós precisamos lembrar que perto está o Senhor. Ele está presente, irmãos. Ele não está presente só aqui nesse templo. Ele está presente na sua vida. Ele está presente na sua história de vida. Ele está presente. Ele está contemplando você. Ele está nos contemplando nessa manhã. Ele sabe do nível de fragilidade do meu coração, do seu coração. Ele sabe do que você está enfrentando. Mas Ele continua dizendo: Ele não é Deus de longe, é Deus de perto. Perto está o Senhor. E por isso, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o 8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Há um caminho para mim e para você. Há um caminho de cura. Há um caminho de liberdade. Porque perto está o Senhor. E esse Senhor que está perto nos dá aqui alguns recursos. E o primeiro deles é a oração. Façamos conhecidos diante do Senhor as nossas petições. Irmãos, somos tão rápidos em ir ao Google e perguntar ao Google: o que está acontecendo comigo? Não é assim? Somos tão rápidos às vezes em procurar na prateleira alguma coisa que vai aliviar aquela dor. Mas o Senhor nos chama ao lugar da oração.
Porque o lugar da oração continua sendo e sempre será um lugar de cura para o povo de Deus. O lugar da oração é um lugar onde você expõe a sua dor e onde você dá a Deus o acesso à sua dor. E é preciso que a gente volte e a gente permaneça nesse lugar. O lugar da oração também é um lugar de adoração. É o lugar onde você reconhece quem Deus é. Não é apenas o lugar onde nós vamos pedir ao Senhor algo, mas é um lugar que nós vamos reconhecer quem é Deus na nossa vida. E nós vamos lembrar que Deus é soberano. Nós vamos trazer à memória aquilo que pode nos dar confiança, aquilo que gera esperança, aquilo que dissipa a ansiedade, dissipa o medo. Nós vamos lembrar que Deus continua sendo soberano. Que as coisas podem ficar incertas em algum momento da nossa vida. Algumas dúvidas podem assaltar o nosso coração. Mas Deus continua no controle da nossa vida. Todos os detalhes estão no controle dEle. A tua vida é do Senhor. Você pertence a Ele. Você tem uma aliança com Ele e Ele contigo. Confia. Confia. E nós aprendemos na palavra que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, às vezes parece mesmo que a gente está andando. Não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ainda que as águas rujam, os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio. Há um rio, irmão. E na hora do aperto, da angústia, que a ansiedade parece que vai nos destruir, nós precisamos entrar nesse lugar, meu irmão. Nós precisamos dizer: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Não vou deixar que nada me entristeça. Não vou deixar a Léa Mendonça cantando e a gente aqui orando, que contamine os meus sonhos, que roubem a minha fé. Não vou deixar. Você precisa ser um crente. Nós precisamos ser um crente valente nessa hora. O medo pode estar ali, mas como Josafá, nós não vamos ser vencidos pelo medo. Josafá teve medo, está lá na Bíblia dizendo que a Bíblia não esconde nada, para que você e eu saibamos que homens que venceram batalhas incríveis foram pessoas que sentiram o que eu e você sentimos, mas eles tiveram uma atitude como Josafá teve. Ele se pôs a buscar o Senhor. Para onde nós corremos na hora da ansiedade? Aonde que nós vamos buscar recurso? A gente vai desafogar a nossa dor na rede social? Eu estava conversando com uma pessoa. Ela me disse: eu leio um versículo de manhã e eu passo o resto do dia no Instagram. Às vezes a gente evita lidar com a nossa dor e a gente vai para a rede. Mas quando a gente sai da rede, a dor, o medo, dobrou de tamanho. Continua ali nos assombrando. Então vamos para o lugar de cura. Vamos para o lugar de quem te conhece, te ama, te recebe, derrama graça, unção sobre a sua vida, te acolhe, te pega no colo, te faz você dormir. Canta uma canção para você quando te faz cantar. Canta, ministra o teu coração, Claudinha, através da sua própria voz. E diz: sou contigo. Não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela minha mão. Vamos, levanta, caminha. Tenho eu uma obra na tua vida. Parece que terminou, mas não acabou. Está só começando. E isso que você está vivendo é só um degrauzinho. E você vai chegar lá. Adore a Deus.
mesmo no meio da ansiedade. Adore a Deus, experimenta declarar quem é Deus. Experimenta declarar a palavra de Deus. Cadeias se quebram quando o crente ora. Cadeias estão se quebrando agora, porque tem gente aqui orando e no seu íntimo falando com o Senhor. A nuvem de glória do Senhor está sobre a nossa vida nessa manhã. Aleluia. E nós então vamos conhecer ao Senhor nessa hora. Vamos experimentar a sua bondade, a sua graça, o seu poder. Vamos ser libertos para amanhã também poder estender a mão a alguém e dizer para alguém: Deus te cure, Deus te sare. Confia, o Senhor está provendo. Ele é provedor, Ele provê tudo o que você precisa. Porque eu vivi, eu passei, você também vai passar, você também vai vencer. Amém? E nós vamos experimentar esse poder, irmão. Nós vamos experimentar essa graça justamente na hora da nossa fragilidade. É que o poder de Deus se manifesta, é que a mão de Deus se mostra forte sobre a nossa vida, nas nossas fragilidades. Nós vamos então fazer conhecidos diante do Senhor as nossas súplicas, as nossas petições. Porque se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, não é? Quanto mais o nosso Pai. Quanto mais o nosso Pai. Ele sabe dar coisas boas. Ele sabe dar, e Ele dá o Espírito Santo. O Espírito Santo que não é espírito de medo, é espírito de fortaleza. Ele dá o Espírito Santo. Ele aumenta a fé, Ele renova o ânimo. Nós vamos fazer conhecidas do Senhor as nossas petições. Nós vamos levar diante dEle as nossas orações. E nós vamos romper, nós vamos vencer. E nós vamos começar a ficar atentos, irmãos. Deus quer nos levar a atentar para aquilo que nós temos pensado. Aqui na carta aos Filipenses, Paulo fala: tudo que é verdadeiro. A ansiedade é sempre uma condição emocional que se estabelece por conta de um pensamento falso. Jesus disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. E hoje talvez você esteja conhecendo ou lembrando de algumas palavras que são verdadeiras. E a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra lá no pontinho, né? Até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Ela vai discernindo aquilo que está dentro da gente. Ela vai trazendo à tona. E o Senhor vai dizendo: filho, eu estou te vendo, eu estou te contemplando. E Ele vai disponibilizando para você, porque as armas do Senhor, né, as armas da nossa milícia não são carnais, meus irmãos. Os recursos de Deus são poderosos demais. São poderosos demais, são tremendos, são extraordinários para vencermos toda e qualquer fortaleza na nossa mente, todo e qualquer tipo de engano. Então nós não vamos mais ficar tão preocupados, com a nossa mente preocupada com situações que podem estar nesse momento sendo um gatilho para você se sentir e estar ansioso. Nós vamos entender que muitas vezes essas preocupações, elas embaçam a nossa visão, elas ofuscam a nossa mente, elas nos impedem de desfrutar da alegria da presença de Deus e da convicção do poder de Deus de fazer na nossa vida aquilo que não está no nosso alcance, que não está no poder das nossas mãos, mas nunca esteve fora do poder das mãos de Deus. Nunca esteve fora do poder das mãos dele. E nós vamos vencer então, pensando naquilo que a gente está pensando. E talvez nessa hora você possa sondar o seu coração, deixar que o Espírito Santo sonde o seu coração. E você possa identificar agora alguns padrões de pensamentos falsos, enganosos, que têm te levado a estar e a sofrer. Existem, irmãos,
algumas situações na nossa vida transitórias que podem nos levar a um nível muito grande de ansiedade, como que eu contei aqui quando eu passei pela experiência do Covid. Mas existem situações na nossa vida que podem trazer um padrão de ansiedade. E é como se todo o tempo nós estivéssemos vivendo uma situação de perigo, uma situação de constante vulnerabilidade. A gente se sente vulnerável diante de algumas situações e é como se a qualquer hora pudesse acontecer alguma coisa que pode nos afetar de alguma forma. E nessa hora eu quero dizer para você que a unção de Deus está sendo liberada sobre nós nessa hora. E eu quero declarar que a palavra de Deus é poderosa e ela é um remédio para a gente nessa manhã. E nós precisamos interagir com a palavra de Deus. Nós precisamos interagir com a unção de Deus que está aqui nessa noite, nessa manhã. E precisamos entregar para o Senhor aquilo que tem sido difícil para a gente. Talvez algo que esteja sendo tão difícil para você carregar. Nós precisamos liberar para o Senhor. E simplesmente deixar que Ele nos conduza. Deixar que Ele tome à frente o leme desse barquinho que é a nossa vida. E nos leve a um lugar seguro. A um lugar de segurança, a um lugar de proteção. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus, o Espírito de fortaleza, de moderação. Ele está aqui, Ele está aí, amém? Ele está aí movendo na sua vida, Ele está aí movendo no seu coração, para nos libertar de toda ansiedade, de todo medo, porque o Senhor, Ele vai nos fazer caminhar em liberdade. Foi para a liberdade que nós fomos chamados, para a liberdade de vivermos os projetos de Deus. Em nome de Jesus, tudo que fragiliza, tudo que paralisa, tudo que nos faz recuar, caia por terra agora, em nome de Jesus. Você pode declarar a palavra do Senhor que caia por terra, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque o seu coração diante de Deus. Aleluia, aleluia. Há um não temas. Eu não contei, meus irmãos, mas dizem que há um não temas para cada dia do ano. São 365 dias o ano, são 365 não temas. Não temas. A palavra do Senhor para você, para mim, não temas. Não temas. Não temas. Eu quero te desafiar nessa hora a começar a orar. Mas eu quero te desafiar a começar a declarar na sua oração: quem é o Deus que você serve? O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. É o mesmo hoje. Ele é o teu Deus. É o Deus que provê. É o Deus que dá livramento. É o Deus que dá escape. É o Deus que é a fortaleza na angústia. É Deus que te levanta, que te coloca acima do medo, acima da aflição, acima da ansiedade, acima de todo tipo de dor. E não sei qual foi a experiência do passado que possa ter marcado o seu coração de uma forma que você desenvolveu, não por sua vontade, mas você acabou desenvolvendo uma situação de ansiedade e de um medo constante. E você vive sobressaltado. E toda situação, ainda que desproporcional em termos de perigo, acaba sendo ameaçadora na sua vida. Eu quero declarar a soberania de Deus, o cuidado de Deus, a graça de Deus. Irmãos, receba a graça de Deus sobre a sua vida. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue do Cordeiro. Ele verteu esse sangue lá na cruz do Calvário. Um dia, Ele verteu o seu sangue lá na cruz para nos curar. A vitória do Senhor, ela vem hoje na tua direção. Ela vem na minha direção.
para que possamos caminhar livres, meus irmãos, livres em nome de Jesus. Nós vamos viver o propósito, o projeto de Deus para a nossa vida, e nós vamos entrar nesse lugar de segurança, de descanso. Entre nesse lugar de descanso pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da unção de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração, levante a sua mão, interaja com o Espírito Santo nessa hora. Deixa Deus ter acesso. Oh, deixa Deus ter acesso, meu irmão. Deixa Deus ter acesso agora. Talvez Deus vai levar você a uma situação que você viveu, onde houve ali uma entrada de um sentimento que perdura no seu coração. Um sentimento de terror, um sentimento de insegurança. O Senhor vai curar memórias nessa manhã. Memória de dor, memória de fragilidade, memória de desamparo. Em nome de Jesus, receba o toque do Espírito Santo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo ministra. Ele ministra conforme a sua necessidade. Ele ministra conforme a sua abertura, abertura do seu coração. O Senhor começa a arrancar, Senhor. Começa a remover, Senhor. Começa a remover, Pai, todo sentimento, Deus, de medo, Senhor. Aquele sentimento de estar em perigo o tempo todo, Senhor. Ah, Senhor, aquele sentimento de vulnerabilidade. Ah, Senhor, há uma obra que só o Teu Espírito faz. E nós Te louvamos porque o Senhor está aqui nessa manhã para fazer, Deus, o que o homem é tão limitado para fazer. O Teu poder alcança. O Teu poder, a Tua graça é suficiente aqui, Pai. É suficiente, Senhor. Em nome de Jesus, remove, Deus, o espírito de medo que pode estar afrontando, Senhor, meu irmão. Pode estar, Senhor, afetando, afligindo o coração, Senhor, de alguém nessa manhã. Remove, quebra, em nome de Jesus, repreende, Deus. Em nome de Jesus, que todo espírito de medo caia por terra agora. Esse espírito que ele teve lugar através de uma fragilidade emocional, através de uma experiência, Pai, de abandono, uma experiência de rejeição que gerou medo. Em nome de Jesus, que esse espírito seja agora dissipado, seja agora repreendido em nome de Jesus. Nós declaramos a Tua autoridade sobre a mente, meu Pai, a Tua autoridade sobre as emoções. Tua palavra diz que a paz de Deus, a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará, estará à porta. A paz de Deus estará à porta do seu coração, estará à porta da sua vida. Nenhum sentimento de ansiedade vai dominar a sua mente, porque a paz de Deus guardará. Ela guarda agora seu coração. Guarda a sua mente, o seu coração. Guarda as suas emoções. Guarda os seus sentimentos. Guarda os seus pensamentos. Em nome de Jesus, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é respeitável, é justo, tudo que é honesto, é amável, é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, é isso que vai ocupar o meu pensamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quero te convidar nesse momento. Amém. Amém, Jesus. Glória a Jesus.